Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. A gente está de volta com a nossa programação diretamente aqui de Roraima. Nesse instante, a gente tem o prazer de conversar com Emerson Baú, ele que é secretário de Agricultura aqui do Governo do Estado e vai trazer mais informações para a gente a respeito da produção aqui no estado de Roraima. Então, Emerson, obrigada pela participação. Já queria destacar com você, quando a gente fala Roraima, qual que é o carro-chefe de produção? Como é que está a agricultura aqui no estado? Nós estamos fazendo um trabalho de fortalecimento do agronegócio, como um todo. O principal carro-chefe que nós temos hoje é a soja. A gente está trabalhando com 40 mil hectares plantados, então ela é o que está puxando a parte de produção. Uhum. Você destacava também, antes da nossa entrevista, a importância do arroz aqui no estado. Sim, o arroz é a primeira grande cultura de foco empresarial. Desde a década de 70 ele vem sendo trabalhado. Sofreu um impacto negativo com a questão da demarcação das terras indígenas, mas nós temos empresários fortes que conseguiram reverter a situação. Hoje nós estamos chegando novamente a 10 mil hectares plantados, só que uma plantação altamente tecnificada, e o arroz nós temos a cadeia produtiva dele completa, inclusive fazendo pesquisas, fazendo melhoramentos, trabalhando com outros produtos para poder justamente agregar valor. Uhum. Outro destaque também que começa a primeira safra é o milho, não é, Emerson? Isso. No milho a gente está fazendo a questão, até pela necessidade da rotação das culturas. A gente trabalha a soja, o milho, o gado, e aí com isso a gente consegue fazer um melhoramento. A vantagem, o milho vai aproveitar um solo já preparado, então a questão é que ele tenha uma produtividade excelente. Você que tem esse contato direto com o produtor, qual que é essa principal demanda vinda do campo e que o governo está trabalhando para atender? Tá. Vamos falar do aspecto da legalidade, Hoje nós temos uma necessidade de oferecer segurança jurídica ao produtor, e é um trabalho que está sendo feito pelo governo do estado junto ao governo federal para a questão da legalização e titulação das terras, O que foi feito até o momento não estava de acordo com a legislação, então a gente está tendo que refazer e principalmente organizar o que estava sendo feito de errado. Mas a expectativa é que a gente tenha um trabalho de transferência das glebas para o governo do estado e aí com isso para os produtores, com que a gente consiga fazer a questão da gestão das fronteiras e aí validar os títulos já transferidos e também fazer um trabalho de regularização das demais áreas que não são produtivas para poder justamente valorizar o estado. Mas há uma expectativa, uma perspectiva de quanto tempo isso pode levar, Emerson? Olha, as negociações que nós estamos trabalhando é para que esse ano, até o final do ano, a gente consiga ter tudo resolvido em termos de legalidade e aí comece a fazer esse processo de transferência. A parte de transferência de glebas, toda a parte de áreas fronteiriças, todas as SPUs, que são os pontos da União. Então, tudo isso a gente está resolvendo junto ao governo federal, o trabalho de parceria. O governo federal está muito atento e com interesse de ajudar o estado de Roraima para fazer isso. E é a partir daí que a gente pode, por exemplo, ter um boom de agricultura e de mais investimentos aqui no estado de Roraima? Isso, porque a partir do momento que a gente oferecer para o empresário, para o produtor, a questão da segurança jurídica, aí a gente não tenha dúvida de que o estado vai extrapolar qualquer perspectiva de crescimento. Uhum. Por quê? Porque mesmo não tendo isso, hoje a gente já tem uma supervalorização das nossas terras em relação ao que era em termos de 2, 3 anos atrás, certo? E principalmente demandas já existentes, ou seja, pessoas pioneiras que estão acreditando no estado de Roraima, estão vindo pessoas do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, da região do Nordeste, que estão vindo, se desfazendo das suas propriedades e vindo para cá, ou expandindo suas áreas. Uhum. Além de que os produtores locais, isso é importante a gente ressaltar, os produtores locais também estão acreditando, estão ampliando suas áreas, estão diversificando a sua produção, que antes eram muito tradicionais, muito focados na pecuária e que hoje estão acreditando na questão da agricultura, da soja, do arroz. E nesse sentido você acredita, ou que você tem conversado com os produtores, a soja vai continuar liderando a produção? Sim, a soja a tendência é que continue, até pela questão de necessidade e demanda de mercado, certo? Mas também temos algumas culturas que podem ser destacadas, entre elas o algodão. O algodão está chegando a 3 mil hectares esse ano, a gente está indo para o 3º ano de produção,
certo? Mais importante é que o nosso algodão tem uma fibra totalmente diferenciada, entre umas das melhores do mundo, o algodão extremamente branco, então a gente tem uma valorização desse produto. É uma cultura que você tem um aproveitamento muito grande, vai desde a planta que vai fazer a questão orgânica do solo, a questão do caroço, que você consegue extrair óleo para a produção de proteína animal. Então você tem uma agregação de valor muito grande nessa cultura, que a gente acredita também que tem uma potencialidade muito grande para crescer em Roraima. Agora, o Emerson, quando a gente considera a participação do agronegócio no PIB do estado de Roraima, qual que é a avaliação que a gente faz nesse momento? Tá. O agronegócio em Roraima, hoje, pelo IBGE, em 2016, melhor dizendo, ele tinha um peso de 5,5%. Né? Ou seja, de toda a geração de riquezas do Estado, o agronegócio participava com 5,5%. Nosso planejamento para Roraima 2030, né, um plano de governo, é que a gente tem um alcance de que o agronegócio passe a ter um objetivo de trabalhar com 14% de participação do agronegócio, ou seja, triplicar a nossa participação, basicamente, e que em 2050 esse percentual chegue a 21%, 22%. Então, quer dizer, o agronegócio passa a ser um dos principais pilares da economia de Roraima. E conforme você falou, medidas estão sendo tomadas para que a gente consiga alcançar essa meta. Sim, sim. Nós temos, para que essa meta seja alcançada, nós temos áreas de produção para serem trabalhadas, então isso já é uma grande vantagem. Naturalmente, há uma tendência de crescimento. Outra, a questão da melhoria da produtividade. Conforme a gente está trazendo novos produtores, os produtores locais estão trabalhando a questão da produção, a tendência é que a produtividade melhore, certo? Pesquisas da Embrapa, de universidades, e a gente consiga valorizar e melhorar a produtividade. Terceiro ponto, a gente fazer uma verticalização dessa questão da produção. Não mais trabalhar apenas a commodities, né? Mas sim começar a fazer agregação de valor. Ou seja, sair com produtos finais, como eu falei antes, como sai o arroz hoje já na sua fase final, já pronto para consumo, né? Então, a verticalização é importante, e aí com isso com as agroindústrias. E aí, dentro desse contexto, vem todo o cenário do prestador de serviço, que hoje é um dos principais elementos que compõem o PIB do agronegócio, da formação do agronegócio. E aí você vai ter mão de obra, você vai ter pessoas especializadas, você vai ter empresas diferenciadas em relação a esse processo. Então, a ideia nossa é trabalhar esse crescimento não apenas dentro da porteira, mas sim durante e pós-porteira. É o processo completo da questão agrícola. Inclusive, você destacava a importância dessas viagens empresariais. Queria que você contasse um pouquinho da experiência, como é que o governo tem ido buscar essa expertise em outros lugares também do Brasil. Isso é importante. A gente está fazendo um trabalho, o governo está fazendo um trabalho de benchmarking, né? O que é benchmarking? É a gente conhecer o que tem de melhores práticas para a gente poder implantar no nosso dali. Então a gente está fazendo missões para poder conhecer locais que sejam referência nisso. Exemplo, nós fomos no Paraná, nós visitamos a Coamo, que é a maior cooperativa agrícola da América Latina, né? Tem um PIB maior que o PIB de Roraima. Então, uma expertise que eles têm lá e a gente pode estar trazendo para Roraima, implantando de maneira adequada à nossa realidade. Isso é importante destacar. Mas também nessas viagens de benchmark, o que é importante é a gente apresentar Roraima para que investidores, produtores que não conheçam, eles passem a conhecer. Nessa viagem que nós fomos para lá, ontem no lançamento do início do plantio, né, nós tínhamos mais de 40 produtores locais de outras unidades visitando Roraima para poder ver as potencialidades. Então, é uma atração de produtores para que eles possam conhecer Roraima e fazer esse investimento. Tá certo, Emerson. Obrigada. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade.